Olá, turma. Vamos para a nossa oitava aula a respeito da membresia da nossa igreja. Os amados irmãos têm recebido muitas instruções, espero que estejam anotando, atentando para cada um aspecto que está sendo ensinado, dito. Isto é muito importante para a sua saúde na igreja, saúde em termos espirituais, e também para a própria saúde da igreja. Então, essas informações, elas visam que haja um mínimo de concordância possível entre nós para que a comunidade possa usufruir de momentos de paz, de momento de integração, de concordância e de crescimento mesmo, de amadurecimento. Então, nós vamos hoje entrar na aula a respeito do estatuto. Nós vamos basicamente ter duas aulas sobre estatuto. Eu quero trabalhar com vocês os principais aspectos do estatuto. Vou estar disponibilizando o estatuto para todos aqueles que se tornarem membros. Então, nós entregaremos para vocês o PDF com um artigo. E aí você pode ficar com este material para você. Aqui nós estamos ainda em aula, aprendendo e entendendo, mas já é preciso que a gente compreenda o que de fato a igreja entende como estatuto, o que seria isso e coisas assim. Então existe um livro muito interessante chamado Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas. Então esse livro já está na terceira edição e foi produzido pelo Tiago Rafael Vieira, pelo Jean Marques Regina, dois juristas brasileiros que se especializaram em direito religioso, e eles escreveram então esta obra com muitos detalhes, um material muito interessante a respeito daquilo que é o direito religioso, né? Daquilo que pertence às igrejas. Então, se você não sabe, infelizmente muitas das igrejas nem tocam neste assunto, não trazem nenhum ensinamento para os seus membros a respeito deste assunto. Mas o direito religioso, ele é algo que cabe diretamente a cada igreja local. São as responsabilidades da igreja local perante a nação. E leis que nos restringem, nos limitam a determinadas ações, a fazeres e também os privilégios que temos por ser igreja. Então, este livro é um livro muito interessante, muito curioso. Se você gosta da área, se você gosta de entender mais sobre o direito religioso, fica aqui a indicação deste material. Eu fiz um curso com os dois autores, tive a oportunidade de estudar diretamente com eles e também tenho esta obra deles. Em relação então ao estatuto, vamos entender um pouquinho isso. Então, toda igreja local, toda igreja que está em uma determinada região, em um determinado município, além de ser uma instituição espiritual, prestando contas diretamente a Deus, com todas as suas práticas balizadas pela revelação, pela Bíblia, ela também se configura como uma instituição jurídica. Então, sim, nós estamos debaixo de lei de uma nação, e leis que dizem respeito à nação como um todo, leis que dizem respeito ao Estado, leis que dizem respeito ao nosso próprio município. Então, sendo assim, alguns quesitos, principalmente administrativos, organizacionais, que não contrariem a Bíblia, isso é muito importante, nem mesmo a Constituição brasileira está acima da nossa Constituição Suprema, que é a Bíblia. Então, ela não pode exigir de nós algo que vai de encontro às Escrituras. Então, as suas exigências que não ferem os nossos princípios bíblicos, então são obedecidos, já que a própria Bíblia nos diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Então a igreja está sujeita à Constituição Nacional, à Constituição brasileira. Uma igreja passa a existir para a nação, em termos aqui de reconhecimento social institucional.
de forma legal, por assim dizer, a partir do seu ato constitutivo, que é o registro do estatuto social em um cartório civil de registro de pessoas jurídicas. Então, seria basicamente a nossa certidão de nascimento, por assim dizer. E juntamente com este estatuto, nós também acabamos adquirindo o CNPJ, né, junto à Receita Federal. E que seria esse número, uma espécie de CPF da igreja, para identificá-la em quesitos de suas despesas e coisas desse tipo, né? Então, em quesitos econômicos, por isso que está ligado diretamente à Receita Federal. Sendo assim, o estatuto de uma igreja evangélica, ele é essencial para a abertura da mesma. Infelizmente, quando um membro procura uma igreja, em muitos momentos ele nem sabe que ele está entrando numa instituição jurídica. Ele nem se preocupa em entender muito bem, e a própria liderança nem se preocupa em informar muito bem sobre este quesito. Então, tudo fica na base do amadorismo. Mas é muito importante que você seja membro da nossa igreja ou de qualquer uma outra igreja. Ao chegar nessa igreja, você perceber se essa igreja respeita as autoridades nacionais, locais, a nossa Constituição. Então, porque isso é bíblico. E entender, ler, ter aulas a respeito desse estatuto, compreendendo então que nós fazemos parte de uma instituição jurídica com reconhecimento em cartório, com relacionamento com a Receita Federal. Então, tudo isso é necessário e é importante. O nosso estatuto, aqui eu tenho uma foto para você da capa do nosso estatuto, Estatuto da Igreja Batista Regular Canaã, Juazeiro do Norte, Ceará, organizado e aprovado em Assembleia Geral de 13 de dezembro de 1997, reformado em 30 de 5 de 2004, em conformidade com o novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Então, esse estatuto ele não precisa ficar sendo reformulado ano após ano, atualizado ano após ano, a não ser que haja mudança de leis na nossa Constituição, no cenário brasileiro ou a nível estadual e municipal. Caso não haja, então nós não precisamos ficar reformulando. Por isso que você nota que desde 1997 nós temos o nosso estatuto e uma reformulação aconteceu em 2004. De lá para cá nós não tivemos nenhuma reformulação ou coisa desse tipo, porque não houve então a necessidade. Só para que os irmãos possam saber, este documento jurídico, ele inclusive precisa ter a assinatura de um advogado, né? Então ele passa pelas mãos de um advogado e a partir da assinatura deste advogado ele é levado então para o cartório para que possa ser atestado de que todos os tópicos obrigatórios de fato foram atendidos no seu estatuto. Então é algo bem técnico mesmo e não ficamos mudando o tempo inteiro porque gera custos e gera despesas, gera assembleias, reuniões, isso tem que ser levado em cartório. O protocolo documental nacional, você sabe que é enorme, então não vemos a necessidade dessa mudança constante se não houver de fato uma mudança legal. O estatuto de uma igreja evangélica ele deve conter algumas informações obrigatórias para o seu registro. Então, para ele ser registrado em cartório, existem algumas informações que são obrigadas. O Código Civil, no artigo 46, determina as informações que devem constar no estatuto. Quais são? Então, a denominação, os fins dessa denominação, o propósito, a sede onde fica e o tempo de duração da igreja. O modo de administração, como essa igreja é administrada e representada, de forma ativa e passiva, judicial e extrajudicial.
se o ato constitutivo da igreja, se o seu estatuto pode ser alterado no tocante à administração e de que modo ele pode ser alterado. Tudo isso precisa constar no estatuto. Se os membros da igreja respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, então é uma outra informação que precisa ter. E as condições de extinção da igreja e o destino do seu patrimônio, caso ocorra. Estas 5 informações, elas seriam, por assim dizer, a espinha dorsal de um estatuto. Sem essas 5 informações, ou 5 diretrizes básicas, ou parágrafos dentro do estatuto, então ele não pode nem sequer ser aprovado em cartório. Então vamos para o nosso estatuto. Vamos mostrar aqui como o nosso estatuto ele atende às exigências e o que nos toca diretamente como compromisso, como deveres e também o que nos cobre em termos de não obrigações e deveres, mas em termos de bônus, né? Daquilo que nos traz vantagens por estar na igreja local e coisa do tipo. Então, artigo 1º. A Igreja Batista Regular Canaã, doravante chamada Igreja, é uma associação de caráter religioso cristão, sem fins lucrativos, com sede e fórum na cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará. Cito a rua Delmiro Gouveia, número 1074, no bairro Salesiano, compondo-se de número ilimitado de membros, sem distinção de sexo, cor, nacionalidade, tendo sido organizada em 13 de dezembro de 1997, por tempo indeterminado, sendo sustentada pelos dízimos e ofertas voluntárias de seus membros. Artigo 3, ou 3º, sobre os seus fins. Cultuar a Deus em espírito e em verdade, este é um propósito nosso, e você deve esperar isso da Igreja Batista Regular Canaã, a promoção de cultos ao Deus verdadeiro e cultos que sejam racionais, que apelem ao entendimento, mas também cultos que levem em consideração as afeições. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, isso é meta, propósito da igreja. A Igreja Canaã, ela precisa pregar o Evangelho, e a proclamação do Evangelho deve acontecer tanto em quesito de púlpito oficial, quanto também através de cada um dos membros em seus evangelismos, na família, no trabalho e em programações grupais para a proclamação. 3º, ensinar os princípios e as doutrinas das Sagradas Escrituras. Então, este é um propósito dessa igreja. Então, ensinar a Bíblia, ensinar as doutrinas, e você deve esperar isso desta igreja, e espero que você já esteja percebendo que nós temos cumprido este propósito. 4º, promover a edificação dos crentes. Então, o próprio ensino já promove esta edificação, promove esse crescimento, promove essa maturidade. Então, o propósito da Igreja Batista Regular Canaã é fazer com que seus membros amadureçam mais e mais no conhecimento bíblico, mas não simplesmente um conhecimento cognitivo e intelectual, mas que também as suas afeições sejam motivadas, mudadas, transformadas, que os nossos valores eles sejam cada vez mais cristocêntricos, que nós venhamos a nos desapegar deste mundo mais e mais, a amar este mundo menos e menos, e então estar lutando para nos parecer mais com Cristo. Então esse é um propósito da igreja. Ministrar a ceia e o batismo, que são as 2 ordenanças da igreja. Entendemos que não dá para falar de igreja, não é possível falar de igreja sem a ministração de ceia e batismo, porque foram as 2 ordenanças deixadas para a igreja. E também a nossa igreja visa promover missões. Então, nós entendemos que missões é algo muito relevante, tanto que isso está nos nossos fins, ou nos nossos propósitos. Investir em missionários,
investir na obra missionária, em quesitos financeiros, sim, nós temos a prioridade ou priorizamos, por assim dizer, a obra missionária no sentido de enviar missionários aos campos, quer sejam campos nacionais ou internacionais. Graças a Deus, hoje nós temos contribuído com 8 missionários, tanto brasileiros quanto fora do Brasil, e fazemos campanhas para isso. Então, é muito importante o seu envolvimento com a obra missionária, porque a alma precisa ser salva por conta do seu valor, por conta da sua importância. Entendemos que a igreja se move à medida que ela forma mais e mais adoradores. Nós queremos mais e mais pessoas adorando a Deus, fazendo com que a glória de Deus seja vista. Então, é um propósito da nossa igreja. Então, se comprometa tanto financeiramente quanto orando por cada um dos missionários. Nós procuramos fazer viagens missionárias, infelizmente não temos podido fazer nesses últimos anos, mas nós temos este foco e queremos contar com sua presença, se possível, para ir aos campos conosco, às vezes campos bem próximos da nossa igreja, da nossa cidade, para conhecer a realidade do missionário de perto, conhecer o campo que ele trabalha. Então, precisamos ser uma igreja engajada, envolvida nesse sentido. Artigo 5º do nosso Estatuto, parágrafo único, poderão ser admitidos como membros os que detenham capacidade civil plena e os maiores de 16 anos e menores de 18, entre 16 e 18, com a autorização dos responsáveis, com direito a votar e ser votado. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que podem votar e ser votados, que podem participar das nossas sessões, das nossas reuniões para tomadas de decisão. Então, para isso é preciso cumprir estes requisitos. Mas alguém pode estar conosco com 15 anos, por exemplo, e nós consideramos de uma maneira extraoficial membro, né? Está conosco, é membro e está aguardando completar 18 anos ou 16 com autorização dos pais, para que então possa votar e ser votado, certo? Artigo 6º, parágrafo único, todo candidato à membresia deverá, através de instrumento público oficial da Igreja, um termo de declaração, estar ciente do teor do Estatuto e do regimento interno, caso haja ou esteja em vigor o regimento interno, né? Porque na nossa igreja, por exemplo, o nosso regimento interno não está mais vigorando, nós precisamos fazer atualizações nele posteriormente. Mas, caso haja um regimento interno, a ideia do regimento interno são regras acordadas, decididas por nós em assembleia, para contemplar aspectos que o estatuto não contempla, coisas menores. Então, decisões menores, às vezes como número de pessoas que podem compor um departamento, vestimentas ou coisas desse tipo, certo? Além de preencher uma ficha de informações pessoais, assumindo a responsabilidade espiritual e legal pelas informações nela contidas. Então, você vai assinar uma declaração de que você foi ensinado a respeito do nosso estatuto, de que você está consciente, de que você conhece as nossas doutrinas, concorda com as nossas doutrinas e que se compromete, se responsabiliza a estar conosco, promovendo tudo aquilo que você aprendeu e que você conheceu, de que você está de acordo e de que você vai, então, viver de maneira harmônica com estas informações que foram dadas, certo? Isso é importante, né? Então, é um documento legal para a igreja, de que há uma concordância sua lá na frente, você muda de opinião ou alguma coisa desse tipo, é direito seu, mas você se comprometeu a estar na igreja e defender aquelas ideias e estar debaixo daquele regimento administrativo, social, organizacional e coisas do tipo. E caso não concorde, também vai poder sair, mas
Não dá para entrar já discordando, né? Então aí a situação é muito complicada. Artigo 7º, a demissão do membro ou desligamento do membro da igreja, ele dar-se-á pelo falecimento. Ao falecer, ele é desligado automaticamente da nossa membresia, pela concessão de carta de transferência para outra igreja batista da mesma fé e ordem. Então, uma outra igreja da mesma fé e ordem nossa, nós costumamos, então, emitir carta de transferência pela solicitação da igreja. A igreja nos solicita uma carta de transferência e nós enviamos. E terceiro, pela solicitação do próprio interessado. Caso o próprio interessado deseje sair da igreja, da mesma maneira que ele desejou entrar, ele pode desejar sair, certo? Então, entendemos que o Estatuto contempla estes aspectos. Artigo 8º, a exclusão do membro da igreja dar-se-á. Então, parágrafo 1º. Pela justa causa, obedecendo aos procedimentos bíblicos legais estipulados, analisados e comprovados, em primeiro lugar, pela comissão disciplinar e, por conseguinte, por deliberação da sessão extraordinária convocada para este fim específico. Então, você nota que tem um trâmite aqui. Qual é o trâmite? Então, para que alguém seja desligado, né, por justa causa, alguma coisa desse tipo. Precisa desobedecer aos princípios bíblicos e legais, e ele passa pela comissão. Existe uma comissão, eu vou mencionar e falar um pouco mais sobre isso, é uma comissão disciplinar na igreja, e caso seja necessário, vai para uma sessão convocada para este fim específico, para tratar deste caso específico. Então, sobre a justa causa, nós teríamos o quê? Nós temos a exclusão acontecendo por justa causa, ou tratamento e procedimento, constando aí nos artigos 9º, no artigo 10º e no artigo 11º do Estatuto. O artigo 9º, ele fala sobre o princípio bíblico estabelecido em Mateus 18, 15 a 20. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Então, é aquele texto que nos diz que se você vir seu irmão em pecado, se o irmão pecou contra ti, e pecar contra ti não significa que é um pecado direto contra você, mas é um pecado que você está vendo, que você está notando, que você está percebendo, e nesse sentido o pecado dele é seu também. Então é compartilhado porque tem efeito sobre sua vida também como corpo, né? Paulo vai dizer, né, que se um olho adoece, todo o corpo padece. Então, se ele está pecando e você sabe, vê, então ele está pecando contra você, contra o corpo também. A responsabilidade vai lá e então exorta o amado irmão a sair daquela prática pecaminosa. Não se trata aqui de gosto, percebe? Não se trata simplesmente daquilo que você gosta. Eu gosto de me vestir de determinada maneira e o irmão de outra. Eu gosto de me vestir com a cor de camisa azul e o irmão cinza, coisas assim. Não, lógico que não se trata de algo tão banal desta forma. Se trata de um pecado, de algo que a Bíblia descreve e declara como pecado. Então, nesse sentido, a responsabilidade é de cada membro, a responsabilidade é sua. Você precisa orar a Deus e pedir a capacidade do Senhor para que você, então, vá ao irmão e trate com ele a respeito da sua vida pecaminosa. Isso é amor. Então, amor não é ver alguém indo para o precipício, se afastando do Senhor e fechar os olhos para isso. Amor, de fato, é pagar um preço, mesmo que o irmão não entenda o que eu estou fazendo no momento, porque ele talvez esteja cego por conta do seu pecado, mas amor é ir lá e tratar, pagar um preço, exortar esse amado irmão a deixar esta vida que o prejudica, que traz dano a ele e traz dano a todo o corpo. Então, que prejudica o testemunho, inclusive, da igreja, a seriedade da igreja. Você não pode repassar essa responsabilidade. Eu tenho visto no decorrer dos anos pessoas que não querem ter nenhum tipo de desavença ou coisas desse tipo com ninguém e prefere então não
tratar, preferem fechar os olhos e simplesmente deixar as pessoas viverem da maneira que elas bem quiserem, não se responsabilizando por ninguém. Isto é, inclusive, uma prática muito comum em igrejas maiores, em igrejas grandes. Nós procuramos igrejas maiores para que nós não tenhamos esse tipo de responsabilidade, nem ninguém também venha me exortar ou coisas do tipo. Mas, biblicamente falando, não é assim. Biblicamente falando, você não pode ver o irmão pecando e contar para o diácono, ver o irmão pecando e contar para o pastor. Isto configura fofoca. Você não pode fazer isso. A responsabilidade é ver o irmão pecando, é ir lá e tratar. Pastor, mas eu não tenho ainda a maturidade devida para fazer isso. Você precisa orar, pedir a Deus que te capacite, pedir a Deus que te ajude. Você pode estudar sobre aquele assunto, sobre aquele pecado, para investigar se de fato a Bíblia condena ou não aquele ato e coisas desse tipo. Mas é responsabilidade de todo e cada membro para a saúde da igreja, visando ganhar o irmão. Nota que o propósito é ganhar, o propósito é abençoar, o propósito é aproximar o irmão do Senhor, é amadurecê-lo. O propósito é o melhor possível. Então não acredite que uma exortação tem um propósito de condenar, de mostrar seus erros, de evidenciar os seus pecados. Não, todos nós estamos em processo de amadurecimento, todos nós falhamos e erramos, e a ideia de fato é que nós possamos ir ajudando, abençoando uns aos outros. A igreja espera isso de você. Então saiba que se você procurar o seu pastor para falar do pecado de alguém, talvez a primeira pergunta que você vai ouvir é: você já assumiu a sua responsabilidade? Você já tratou com o irmão? Se você disser não, então provavelmente eu nem vou mais te ouvir. Eu vou dizer: meu amado irmão, então não cometa pecado, isso configura fofoca, vá lá e trate com seu irmão antes. Ah, pastor, eu não consigo. Pois se você não consegue, então você precisa ficar em silêncio até você conseguir. Você não pode compartilhar aquilo, até você não aguentar mais. Então até aquilo ficar terrível no seu coração, porque o pecado nos deixa mal mesmo. E aí você vai orando e pedindo a Deus o momento certo, as palavras certas, o jeito certo. Note que precisamos de maturidade, não é falar de qualquer jeito, não são palavras condenatórias, são sempre palavras de misericórdia, de graça, mas também de confrontação. Isso é importantíssimo para a saúde de uma igreja, para que haja uma igreja saudável. Esse é o primeiro passo de Mateus 18. O segundo passo é, caso o irmão não te escute, e acontece, infelizmente isso, o irmão, ele foi com raiva e não quis reconsiderar seus atos, suas atitudes, então vai lá com 2 ou 3 testemunhas. Então agora chegou o momento de você chamar 2 ou 3 pessoas sérias, então você procurar diáconos da igreja, líderes da igreja, para que você vá de fato lá e possa agora conversar. Nota que não é simplesmente também repassar. O segundo passo é você também estar presente agora como testemunha do problema, para que isso seja tratado com aquela pessoa. Ai, pastor, eu só quero contar o que ele está fazendo, eu não quero testemunhar, eu não quero ir lá na frente, eu não quero ir lá na frente dele, né, na frente da pessoa, para poder então me expor, eu só quero contar o que está acontecendo. Então, você não pode, isso é pecado. Você precisa ter a coragem de ser testemunha e dizer: eu estou aqui, eu estou falando e eu estou aqui, eu vou lá junto e eu vou confrontar essa pessoa com as 2 ou 3 testemunhas. É assim que funciona, meus amados irmãos. Uma questão séria de pecado para ser tratada. Qualquer outra forma é leviana, é leviandade. E a igreja precisa ter uma postura muito séria para não ser injusta em relação às pessoas e para não dar vazão a falatórios inúteis, vazios, fofoca e acabar com a imagem das pessoas, porque isso inclusive é crime, né? Nós não podemos estar levantando falso a respeito das pessoas, nós podemos ser processados em algum momento por difamação. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai fazer. Então vai lá com 2 ou 3 testemunhas, caso não escutem, também não escute, caso o coração esteja endurecido, leva para a igreja, e aí sim vai levar para essa comissão, né,
da igreja, que nós vamos mencionar aqui, comissão de disciplina, e a comissão de disciplina vai levar para a sessão, caso não haja o devido arrependimento daquele irmão ou daquela irmã. Este é o processo de Mateus 18 que a nossa igreja adota, tá bom? Artigo 10º. O princípio legal para o processo disciplinar do membro será tratado pela comissão de disciplina da igreja. Essa comissão, esse grupo, ele é formado por quem? Pelo pastor e pelo corpo de diáconos, pelo corpo diaconal, designado então para este fim, na forma da lei, obedecendo a os seguintes critérios. Então existe um grupo aqui que é esta comissão disciplinar da igreja que estará responsável por isso. E essa comissão disciplinar, ela vai formalizar por escrito aquele problema, aquela questão, através de um termo circunstanciado, contendo uma breve narrativa dos fatos que ensejaram o procedimento disciplinar, a identificação dos envolvidos, o rol de testemunhas, a defesa, se oral, se tiver uma defesa oral, deverá ser reduzida a termo do membro passível de disciplina e o seu ciente ao final do presente termo. Então, basicamente, se escuta, nesse caso aqui, aqueles que estão envolvidos, os passivos dentro da disciplina. Caso o membro passivo de disciplina se negue ou venha a se negar comparecer para este primeiro procedimento com a comissão disciplinar, ou assinar o presente termo circunstanciado, ele não queira assinar o termo, ele deverá ser providenciada a notificação através de um aviso de recebimento pelos correios. Nós mandamos para ele pelos correios, então, o aviso de que o seu nome será levado, então, para a disciplina, para exclusão numa membresia, numa sessão. Exclusão da membresia numa sessão. Terceiro, comissão disciplinar da igreja, ao final, ao ouvir as pessoas, ao lidar com toda a situação, apresentará um relatório por escrito que deverá constar ao final seu parecer, que poderá decidir pelo arquivamento do termo circunstanciado. Então, diáconos e pastores tratam daquele problema e fazem o termo circunstanciado, e depois, se o problema for resolvido e se der para resolver naquele nível, então é feito também um relatório escrito, constando então o parecer e o arquivamento. Caso não, então é decidido pela sessão extraordinária para tratar da disciplina, no caso dos motivos de justa causa alencados no estatuto e que são passíveis então de exclusão, certo? O presente parecer deverá conter as assinaturas dos seus membros, bem como do membro passivo da disciplina, dos membros da comissão disciplinar e também do membro que vai ser disciplinado. Em caso do membro passivo de disciplina se negar a tomar ciência da presente decisão, as providências deverão ser feitas conforme a estipulada no artigo 9º, parágrafo 2º do presente estatuto, como nós lembramos lá dos Correios. Quinto parágrafo, a comissão disciplinar da igreja terá autoridade para tratar questões pertinentes à advertência, afastamento temporário e exclusão, sendo que este último deverá ser homologado em sessão extraordinária designada para este fim. Então, a exclusão precisa ser homologada em sessão extraordinária, mas a advertência e afastamento temporário ou coisas desse tipo, então pode ser feito a nível de comissão disciplinar. Só lembrando que caso o membro discorde da comissão disciplinar, ele então pode conversar com a comissão disciplinar, trazer suas informações e provavelmente vai ter a sua voz aí também sendo tratada a nível de assembleia, certo? Artigo número 11. Os motivos enumerados na Bíblia para que um membro seja excluído da igreja por justa causa são vários, não excluindo outros motivos que poderão ocorrer.
são adotados os seguintes como os principais: deixar de frequentar regularmente os cultos da igreja sem motivo justificado por mais de 3 meses, depois de ser devidamente notificado pela igreja através de AR, aviso de recebimento. Então preste atenção no que está acontecendo. Você está se comprometendo com a membresia de uma igreja. É responsabilidade sua se justificar quando você estiver afastado da igreja. Então você vai passar um tempo longe da igreja por algum motivo sério, você adoece ou coisas do tipo. Você precisa então justificar, você precisa dizer para a igreja, procurar o pastor e dizer para ele: pastor, ore por mim, está acontecendo isso, vou ter que passar um tempo fora da igreja. Então o que acontece muitas vezes é que a gente se afasta da igreja e depois reclama que não veio ninguém atrás de mim ou coisas desse tipo. Você tem a responsabilidade de comunicar à igreja, responsabilidade de cada membro. Então, se você vai se afastar por um tempo, você tem que se justificar. Se você não fizer isso, isso é considerado ato de irresponsabilidade com o corpo. Você vai ser notificado e você pode, inclusive, ser excluído. Então, 3 meses é tempo suficiente para você se afastar de uma igreja sem você dar uma satisfação. Então é responsabilidade sua, porque é interesse seu ser membro da igreja. Não significa que a igreja não pode te procurar, que um diácono, que um pastor, ou que um membro não pode te procurar, mas que você não pode se isentar da sua responsabilidade de comunicar o que está acontecendo. É a respeito disso que nós estamos trabalhando. Parágrafo 2. Ter, manter ou praticar relações sexuais de qualquer forma, fora do casamento formal. Então, entendemos que é necessário que você esteja realmente casado. Então, fora de um casamento formal entre homem e mulher, como ensinado por Deus na Bíblia. Então, isto é passível de exclusão. Prática de furto, dolo ou má-fé, devidamente comprovado e analisado pela comissão de disciplina da igreja. Ser processado pela justiça civil ou criminal, quando agindo comprovadamente com dolo, isto é, intenção de praticar. Então, quinto parágrafo, né? Frequentar, participar, mesmo que periodicamente, comungar, associar-se, unir-se com entidades particulares e ou públicas que professam princípios e ensinamentos contrários aos ensinamentos, aos estabelecidos pela Bíblia, e que são contrários à declaração doutrinária professada pela Igreja. Então, nós entendemos que não faz sentido você fazer parte de uma comunidade e está o tempo inteiro comungando com outros grupos, no sentido de pessoas que inclusive afrontam a nossa fé. Então não faz sentido, por exemplo, usando aqui casos extremados, né? Acredito que isso não vai acontecer, mas ser um crente espírita, por exemplo, não, eu frequento lá o espiritismo, mas eu sou crente. Não, a nossa igreja não permite que você faça isso. Então, eu quero ser maçom e ser crente da Igreja Batista Regular Canaã. Você não vai ser. Eu quero frequentar os mormons ou coisas desse tipo. Então, estou dando só alguns exemplos para vocês, né? Então, está o tempo inteiro participando a ponto de ser caracterizado uma comunhão, por exemplo, com a Igreja Católica, em missas o tempo inteiro. Nós não estamos falando aqui de um caso excepcional, nós estamos falando aqui de algo que vai acontecendo na sua vida, não que acontece uma vez, mas algo que vai te caracterizando. Então, não faz o menor sentido e na nossa igreja isso é passível de disciplina e de exclusão. Parágrafo 6º, que tem um comportamento com atitudes negativas. O que significa isso? Então, atos imorais, gestos obscenos e desrespeitadoras, palavras de baixo calão. Então, alguém que tem gesto obsceno, tem palavrão,
frequentar lugares que não são recomendados pela igreja através de seus oficiais, causando constrangimento moral, emocional, sentimental, ético-social ao corpo familiar que integra a igreja. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos toca diretamente a igreja que eu faço parte. Eu sei que muitas igrejas por aí afora, e talvez até alguma igreja que você tenha conhecido, nunca tinha trazido esta ênfase. Mas nós estamos falando aqui de uma igreja séria, uma igreja importante. O que você faz pode trazer constrangimento moral, emocional, sentimental. Então nós não permitimos que de fato você possa estar constrangendo a igreja, identificando a igreja em lugares ou com atos que de fato não são condizentes com aquilo que nós cremos e praticamos e vivemos. E sim, você não pode estar frequentando lugares que não são recomendados pela igreja através de seus oficiais. Então, isso significa que de fato você precisa ter cuidado, por exemplo, em estar em bar. Ah, não, eu estou lá, eu fico sentado mesmo sem beber ou coisa desse tipo. Nós não recomendamos isso e entendemos que isso pode gerar muitos males, um mal-entendido enorme. Então, isso pode macular o testemunho. Temos que, de fato, ter cuidado com essas coisas, né? Eu tenho visto grupos evangélicos, por exemplo, algumas pessoas dizendo, não, a gente vai evangelizar na boate gay, a gente vai evangelizar em prostíbulos ou coisas desse tipo. Não, nós entendemos que não faz o menor sentido isso acontecer. Então, nossa igreja entende que isso pode causar muito constrangimento. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar na família, na igreja, no corpo de membros. Temos que ter cuidado com isso. Eu sei que isso nos limita um pouco, é verdade. Mas lembre-se que as cercas, elas não são sufocantes. Eu já até mencionei isso para vocês. O propósito da cerca não é sufocar, é proteger, é cuidar de todos. E nós não queremos aqui criar um ambiente tão limitador onde a sua própria liberdade possa ser lançada fora e você não possa fazer nada. Não, entendemos que você de fato tem sua liberdade e que alguma discordância com alguma outra pessoa da igreja, em termos de um local que você frequenta, por exemplo, alguém pode querer ir para um estádio, o outro não gostar de ir para um estádio. Nós não estamos falando disso, paciência, então aí faz parte. Mas nós estamos falando aqui de locais que realmente possam me identificar como ou transparecer numa imagem que venha macular a minha igreja. E nisso eu não posso fazer, porque a igreja pode me chamar para ser, inclusive, disciplinado. 7º parágrafo. Praticar, expressar, criar, agravar, compartilhar de comentários que difame, calunie ou injurie qualquer membro da igreja sem oferecer provas da veracidade de tais comentários. Fofoca, mentira, ofensa moral. Oh, meus amados irmãos, como isto acaba acontecendo muitas vezes e um dano enorme que poderia ser evitado acaba ocorrendo e acontecendo. Tenha muito cuidado para que você não venha ser canal de prejuízo. Tiago nos diz que da língua jorra veneno peçonhento. Temos cuidado com os nossos lábios. Então, não fiquemos fofocando. E cuidado com mentiras que são repassadas para você e você simplesmente repassa sem averiguar, sem de fato entender se aquilo é verdadeiro, é condizente. Alguém que vem falar de outra pessoa para você, sem ter tratado com aquela outra pessoa. Lembra de Mateus 18? Não escute, meu irmão. Repreenda isso. Isso vai ser danoso para a sua vida, para a vida da igreja. Isso pode criar um mal muito maior do que você pode imaginar. E isso pode ser usado por Satanás para minar e destruir uma igreja. Tenhamos sabedoria, tenhamos cuidado, peçamos a Deus cuidado nesse sentido. 8º,
praticar qualquer tipo de aposta ou jogo de azar em regra geral. Nós entendemos que a maneira de alguém enriquecer é através do trabalho. Nós entendemos que não faz sentido praticar qualquer tipo de aposta ou jogo de azar. Não faz sentido isso, fazer uma fezinha na lotérica, né? Então, a Mega Sena da virada, coisas desse tipo. Nós entendemos que o que Deus requer de cada um de nós é que trabalhemos de maneira responsável, que poupemos e não que nós venhamos a entrar em qualquer tipo de jogatina ou coisa desse tipo, que inclusive pode chegar a me viciar. Então, temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. A nossa igreja não aceita. Parágrafo único. Fica ressalvado à igreja, no entanto, o direito de considerar outros motivos que poderão ocorrer, ficando a cargo de Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, analisar e determinar se são ou não motivos de justa causa para a exclusão. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, se Deus quiser, nós damos continuidade e ressaltamos mais alguns aspectos aí do nosso estatuto. É uma aula mais técnica, né, mas necessária. São informações importantes para todos nós que queremos fazer parte de uma igreja séria e que te respeita e que exige que cada membro, então, respeite um ao outro, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.